Olá, tudo bem? Vamos iniciar nossos estudos sobre prevenção e combate a incêndio. Em nossa plataforma de ensino, você vai encontrar nosso material de apoio, exercícios de fixação, mais cursos online, e-books, vídeos para usar em seus treinamentos e muito mais. Vem com a valor crucial na busca por mais saúde e segurança no trabalho. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube e deixar seu like em nossa página do Facebook. Quando pensamos em incêndio, sem sombra de dúvidas, a primeira coisa que nos vem à mente é o fogo. Mas, afinal, o que define o fogo? São materiais combustíveis que se transformam e combinam com o oxigênio do ar, produzindo calor e chamas. Como esta pequena fogueira. O fogo é gerado através da reação entre o material combustível, que, quando combinado ao oxigênio e ao calor, como fonte de energia, forma uma chama, ou pequena fogueira, que, se não for controlada, pode se transformar em um incêndio. Uma outra maneira de se definir o fogo é como sendo uma reação química de oxidação rápida, com desprendimento de energia sob forma de luz e calor. Em um sistema de reação em cadeia, que após o seu início é mantido pelo calor produzido durante o processo de reação, ou seja, o produto da reação, que é o calor e o fogo, é também a causa da manutenção da combustão. Este calor será produzido enquanto houver oxigênio e material combustível para queimar. Além disso, é preciso diferenciar o fogo e o incêndio. O que torna um diferente do outro é que o incêndio é, basicamente, o fogo fora de controle. Para facilitar a compreensão dessa reação em cadeia, vamos conhecer o triângulo do fogo, que é uma maneira simbólica de representar a relação entre os três elementos necessários para o surgimento e manutenção da combustão. O combustível é qualquer substância suscetível a dar início à reação de combustão a uma temperatura específica, que libera calor, como o papel ou a madeira, contribuindo assim para o processo de combustão. O comburente é qualquer substância, como o oxigênio, capaz de oxidar um combustível em uma reação rápida e exotérmica. O agente ígneo, ou temperatura de ignição, é a temperatura que provoca a queima do agente combustível na presença do comburente. O combustível e o comburente estão sempre juntos na natureza, faltando para a combustão apenas a existência do agente ígneo. Esses três elementos fazem parte do triângulo do fogo, que, em conjunto com a reação em cadeia, mantém a chama acesa. Porém, se algum destes elementos for retirado da reação, não haverá mais combustão e, assim, o fogo cessará, como veremos a seguir. Existem diferentes classes de incêndios. Vamos conhecer agora as 4 mais comuns. Classe A. Materiais que queimam em superfície e em profundidade. Exemplo: madeira, papel e tecido. É caracterizado pelas cinzas e brasas, que deixam como resíduos. Classe B. Os materiais são inflamáveis e queimam na superfície. Exemplo: gasolina, querosene, gás, álcool, dentre outros. É caracterizado por não deixar resíduos. Classe C. Os materiais envolvidos no incêndio são equipamentos elétricos e eletrônicos energizados. Exemplo: computadores, lâmpadas e televisores. É caracterizado pela condução de energia e pelo risco de vida que oferece ao brigadista de incêndio. Classe D. Os materiais são os metais pirofóricos e requerem agentes extintores específicos.
Exemplo: pó de zinco, sódio, magnésio, lítio e cádmio. É caracterizada pela queima em altas temperaturas e por reagir com agentes extintores comuns, principalmente os que contêm água, que não devem ser utilizados. A classe K é a quinta classe de incêndio e é a classificação do fogo em óleo e gordura em cozinha. Agora que já sabemos o que é fogo, a sua diferença para incêndio e as classes de incêndio, veremos alguns métodos para eliminá-los. Abafamento. Consiste na retirada ou redução do teor de oxigênio no local da combustão. É o método mais eficaz no combate ao incêndio classe B. No abafamento, pode ser utilizado um cobertor ou algum objeto que abafe a combustão. O mais indicado é a utilização dos extintores de espuma. Com isso, conseguimos retirar o comburente, no caso o oxigênio, e, consequentemente, eliminar o incêndio. No caso de líquidos muito aquecidos, é necessário resfriamento posterior, evitando assim nova ignição. Isolamento. Nesse método, é preciso desagregar o combustível do processo de combustão, com o objetivo do fogo não passar para outras áreas ainda não afetadas. Resfriamento. Consiste na redução da temperatura da área afetada pelas chamas, evitando assim se chegar ao ponto de fulgor do material em combustão. O ponto de fulgor é a menor temperatura em que o corpo aquecido se inflama pela presença de uma chama externa. Quando jogamos água em um incêndio, estamos esfriando, ou seja, retirando o componente calor e eliminando o agente ígneo, pois não temos mais a temperatura de ignição necessária para a reação em cadeia que mantém o fogo vivo. Bom, finalizamos aqui uma das aulas referentes ao tema Prevenção e Combate a Incêndios. Aprendemos sobre o fogo, as suas classes de incêndio e os métodos para eliminá-lo. Nos encontramos novamente na próxima aula, onde abordaremos os tipos de extintores e os procedimentos em caso de incêndios. Até lá!